estavam sem essas medidas de fechamento, e depois vem Israel e Estados Unidos. Estados Unidos que estancou nessa vacinação. Então vamos começar a decompor e entender um pouco do que está acontecendo com esses países, por que, que o vírus está presente aí, se a vacinação conta ou não, para segurar o vírus e para segurar as mortes. Primeiro que já tem gente aproveitando inclusive o caso de Israel para falar, olha Israel onde está. Eles estão num pico maior do que a primeira onda que eles tiveram, ano passado, em 2020. Eles estão chegando já no mesmo número de casos que eles tiveram no pior momento da segunda onda deles, antes de vacinar. Como que Israel consegue ter tantos casos assim? A vacina não funciona. Eles não vacinaram tanta gente, não anunciaram tanto a vacina. Como que eles têm esses casos? Então, será que a vacina funciona mesmo? Olha os Estados Unidos, eles já subiram, já estão na metade do pior momento deles, do começo desse ano, final do ano passado. Se eles já vacinaram mais de 50% da população, como que eles têm tantos casos assim? Repara, casos dos dois países tiveram o pior momento e agora eles estão aqui chegando em números compatíveis com os piores momentos de casos. Variante Delta se espalhando apesar da vacinação. Mas, quando a gente olha para as mortes, dá para ver que é um cenário bem diferente, né? Olha os Estados Unidos, tiveram o primeiro pico de mortes com Nova York, aquele horror todo que a gente viu ano passado. O segundo esse ano, que só não ficou tão feio quanto o Brasil, em termos proporcionais. E agora, olha como está muito mais baixo. Apesar deles terem quase tantos casos quanto o primeiro momento ali anterior, ó, já estão aqui bem mais casos que antes, mas aqui faltava testes, estão quase chegando nos números do pior momento deles. Olha as mortes, como elas estão distantes do que aconteceu ali. Olha Israel. Israel não está chegando no número de mortes que teve antes. Por quê? Porque a vacina funciona. Tá? Então a vacina funciona assim. A questão é que dinâmica que está fazendo esses países passarem por isso agora, dessa maneira. Então vamos lá, por partes. Primeiro, por que, que o Reino Unido está melhor do que Estados Unidos? Vou colocar os dois gráficos aqui de novo. Reino Unido, número de casos parecido com os Estados Unidos. Reino Unido sem medidas de fechamento, Estados Unidos tirou o uso de máscara obrigatório, mas em mortes a gente tem essa diferença tão grande entre Estados Unidos e Reino Unido. Reino Unido começou com uma campanha de vacinação parecida com a nossa, que é uma campanha de vacinação que falou: primeiro a gente vacina os mais velhos, depois a gente vacina os mais novos. Então a proporção de idosos vacinados no Reino Unido é muito maior do que a proporção de idosos vacinados nos Estados Unidos, onde todo mundo toma, fica à vontade agora. E tem muito americano que não tomou a vacina. Então, embora a gente veja aqui Reino Unido e Estados Unidos, primeiro que tem uma diferença aí de quase 10% de vacinados, o que quando a gente chega nesses números super altos faz muita diferença, vide Canadá e Reino Unido que estão quase ali em cima, mas quem tomou a vacina é muito diferente. No Reino Unido, a população não vacinada são principalmente os mais novos, que podem ter muitos casos, podem transmitir bastante o vírus, mas que têm menos risco de morte. Então, você vai ter muito mais casos e muito menos mortes, porque essas pessoas continuam circulando, sem medida de distanciamento, o vírus circula junto, tem muito jovem ficando doente, vai ter pulmão comprometido, vai ter sequela, vai ter uma série de problemas, mas, de qualquer maneira, eles têm menos chances de morte. Por isso que a gente tem tantos casos, mas não tem tantas mortes no Reino Unido em relação aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, esses 60% de vacinados aqui quer dizer o quê? Isso quer dizer que você tem blocos do país com mais de 80, 70% da população em primeira dose e blocos do país com menos de 40%, 50% da população na primeira dose. Então deixa eu mostrar para vocês um outro gráfico americano para vocês entenderem. Aqui. Isso aqui é eu tentando resumir um mapa americano. É um gráfico que eu peguei do Wall Street Journal, que é baseado nos dados do CDC e do Departamento de Saúde americanos, que é, nesse eixo aqui, de baixo para cima, hospitalizações por 100 mil habitantes. Quem está bem aqui embaixo, essas bolinhas, cada bolinha dessa é um estado. Quem está bem aqui embaixo, tem poucas pessoas hospitalizadas. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas por cada 100 mil habitantes hospitalizados com Covid, precisando de atendimento médico com Covid. Já aqui em cima a gente chega a 40, 50, 60 habitantes por 100 mil, 60 pessoas por 100 mil habitantes hospitalizadas. E esse eixo de cá para cá é o eixo de porcentagem da população completamente vacinada.
Então, os estados que estão nessa faixa aqui, ó, nessa última coluna aqui, ó, esses estados são estados que têm menos de 40% da população completamente vacinada. E os estados que estão aqui, ó, são os estados que têm 60 a 70% de toda a população nas 2 doses de vacina. E o que esse gráfico conta? Esse gráfico conta que todos os estados que estão com mais proporção de vacinados estão aqui nos baixos números de hospitalização. Então aqui você tem toda a costa leste americana. Connecticut, Vermont e por aí vai. Vermont é essa pontinha aqui. Eu falei há 2 lives atrás ou 3, falei, Vermont está chegando nos maiores índices de vacinação dos Estados Unidos. A gente tem que acompanhar para ver o que vai acontecer lá, porque se o vírus for parado em Vermont, é um bom sinal de que com altos números de vacinação a gente pode barrar bem a Covid. E é o que está acontecendo aqui. Nesse outro extremo aqui, que tem muita gente hospitalizada, a gente tem aqui a Flórida, Louisiana aqui e Mississippi, que estão entre os estados que menos se vacinaram. Esses outros estados que estão nesse miolo aqui já subiram em hospitalização também. Então o que está acontecendo nos Estados Unidos? A proporção de pessoas que se vacinou é muito desigual. Você tem regiões do país onde muita gente tomou vacina e regiões do país onde pouca gente tomou a vacina, levando em conta as 2 doses. E onde pouca gente tomou a vacina, você também vai ter, por causa do alinhamento político e ideológico que acontece lá, pessoas que não usam máscaras, pessoas que não vão respeitar o distanciamento social. Então, num extremo, você tem a Flórida, que não está usando máscara, os pais estão brigando com o governo do estado para poder colocar máscara nos filhos nas escolas, se eu entendi direito o que está acontecendo, mas não sei entrar em muitos detalhes, mas hospitais lotados, respirador faltando, crianças sobrando em UTI, porque a vacinação está baixa, e lugares como Vermont, onde o pessoal ainda usa máscara, ainda faz distanciamento, mas mesmo assim, mesmo assim tem pouquíssimos casos, porque se vacinou muito. E mesmo assim se vacinou muito, com isso consegue manter os casos lá embaixo. Então isso aqui é a distribuição da realidade americana, por isso eles têm aquela subida absurda. Aquela subida não é no país todo, é nos estados com baixo índice de vacinação. Levando em conta que isso aqui é um gráfico do dia 7 de agosto, e do dia 7 para cá esses números pioraram muito, então tem bastante estado aqui que subiu nesses índices. A Flórida hoje tem índices de casos de Covid por milhar de habitantes que coloca eles como a pior região do mundo em casos de Covid. Certamente tem outros lugares que podem estar pior do que isso, que não tem testes e números para a gente poder saber, mas onde se testa, se mede, onde se registra isso é a Flórida. Parabéns. Batendo esses números por causa do baixo índice de vacinação. Então os caras compraram 1 bilhão de doses de vacina, tem 3 doses para cada americano, tá sobrando vacina no país a ponto de jogar fora porque passa do prazo de validade, porque nem todo mundo vai tomar, e tem gente aí sendo entubada e falida, porque lá o sistema de saúde não é público, porque não quis se vacinar. Então, nos Estados Unidos, enquanto a gente já tem aqui no Brasil notícias semanais de alguém que tomou 3 doses de vacina, 4 doses de vacina, conheça o fulano pilantra que está na 5ª dose de vacina e tentou tomar uma 6ª, enquanto a gente tem esse caso de egoísmo aqui de gente tentando tomar muita dose de vacina, o que tá errado, mas me indica que a gente está indo numa direção muito boa. Nos Estados Unidos, a notícia rotineira é: conheça essa pessoa entubada na UTI que se arrepende de não ter tomado a sua vacina, porque está deixando os filhos, porque está deixando o marido, esposa, porque perdeu outros familiares, porque não se vacinou. Então, veja o apelo dessa mãe entubada falando para os seus filhos se vacinarem porque ela vai morrer e não tomou a vacina, ou está morrendo e não tomou a vacina. Essa é a disparidade que a gente tem. Então, que ótimo, aqui no Brasil a gente está a caminho de viver nesse mundo aqui, de ter uma situação muito mais controlada com vacinas, mas onde as pessoas não aceitam vacinação, a coisa está indo dessa forma. Então tem países europeus vendo o caso de Delta por conta disso, porque tem regiões, lugares com baixos índices de vacinação porque as pessoas não querem, não aceitam. Felizmente aqui no Brasil a gente caminha para sair daqui e transitar para cá. Mas enquanto a gente tiver essa disparidade aqui, nós podemos ter situações, como eu disse, Roraima, aqui em cima, com muitos casos, porque ainda está lá em 40% das pessoas na primeira dose, e São Paulo, outros, Distrito Federal, que concentra renda como nenhum outro lugar no Brasil, aqui embaixo, porque tem muita gente vacinada se protegendo. Então, é importante a gente estar de olho nesse índice de vacinação para não cair nesse risco e não ver isso aqui. Mas é isso que está rolando nos Estados Unidos. A variante Delta hipertransmissível,
pega quem tem a primeira dose também, pega parte de quem tomou as 2 doses, pega muito fácil quem não se vacinou, tá pegando crianças, tá atacando todo mundo e eles estão tendo esses índices de hospitalização e mortes onde teve menos vacinação.